Amigos que acompanham o site TN Brasil TV e a coluna Jus Pará. Hoje estamos em mais um podcast Jus Pará. Eu irei conversar com o advogado Américo Erialdo de Castro Ribeiro Filho, ou simplesmente Américo Ribeiro. Muito obrigado. Posso chamá-lo de meu amigo? Por favor, meu amigo. Nobre advogado, por ter aceitado, né, o convite, vir aqui conversar conosco, dedicado um pouco do seu tempo para conversar e assim possibilitar aos amigos do site TN Brasil TV conhecer um pouco mais a sua pessoa, o seu trabalho e, claro, sobre o assunto também que iremos tratar aqui. Muito obrigado. Perfeito. Eu que te agradeço, obrigado. Em teu nome, agradeço toda a equipe da TN Brasil TV também, sempre muito gentis conosco. É um prazer bater esse papo aqui, falar um pouco mais. É muito difícil a gente falar de si, né? Mas quando a gente traz aqui o campo das ideias, da discussão, dos projetos, acho que fica realmente mais fácil e é sempre prazeroso para mim estar compartilhando. Ok. Primeiro eu quero destacar a primeira edição, né, do Prêmio Jus Pará, que quando tivemos a ideia, né, de fazer aquela homenagem, nós conversamos com diversas autoridades, com vereadores, com prefeitos, com deputados, com advogados, com advogadas, com magistrados, inclusive com ex-magistrados que nem moram mais no Pará, mas que conhecem muito bem o andamento das coisas por aqui. Então, o seu nome foi facilmente, rapidamente endossado. Então, gostaria de, nesse momento, fazer esse destaque. Obrigado. Fiquei muito feliz também. Como a gente conversou no dia da entrega do prêmio, para mim, o Jus Pará realmente, na primeira edição ali, já ter o sucesso que teve, mostra que ele vai ter realmente uma vida longa. E esse ano, sabes que eu tive a oportunidade de ser homenageado, tanto na Câmara Municipal, recebendo o diploma Dr. Helder Lisboa, quanto na LEPA, lá através do Jus Pará. Então isso me deixa muito feliz por esse diálogo, essa harmonia com os poderes. É isso aí. Eu não vou dizer que fiquei triste, né? Eu gostaria que o meu nobre colega fosse torcedor do Paysandu, mas é do Remo, né? Mas torce para o Vasco também. Olha, eu torço para o Remo e só o Remo. Também, e só, né? Mas sou um torcedor aí do futebol em si. Às vezes eu vou assistir jogo com meus colegas só para ter o prazer lá de acompanhar a partida, mas o time do coração fica com o Leão mesmo. Ok. Como é que surgiu, né, o interesse? Essa pergunta eu sempre faço. Como é que surgiu o interesse pela advocacia, a influência do pai, da mãe, de algum profissional, leitura de um livro, uma matéria que chamou a atenção? Olha, eu sempre digo, na verdade, eu vim de uma família que não tem advogados. Tenho, na verdade, uma tia que é advogada ali, mas acabou não influenciando muito na minha escolha em si. Né? Normalmente, quando a gente tem um pai advogado, um avô, uma mãe, no meu caso, não. Eu me interessei pelo direito realmente desde dos bancos aí do colégio, por conta da facilidade que eu tinha de desenvolver relações interpessoais e dialogar e apresentar discursos e ler também muito ferozmente ali diversos livros. Então, essa facilidade que eu tinha, tanto das relações quanto com a leitura, me chamou a atenção para que eu pensasse realmente numa carreira trilhada aí pro direito. E aí eu sempre, desde que eu sentei ali, decidi, olha, eu vou fazer direito e vou ser advogado, porque eu vou entender realmente como é que é esse lado aqui que a gente brinca de ralar o cinto no balcão para ter o dia a dia, de fato, na prática jurídica. Né? Então é o que eu venho fazendo aí ao longo de 12 anos. Nesse período de preparação, né, para a advocacia, me refiro aos estudos, ter que sacrificar o final de semana com os amigos, o passeio, uma viagem, até mesmo uma partida de futebol e etc. Como é que foi esse processo, esse dilema? Olha, na verdade, o que me trouxe uma facilidade foi a minha compreensão de que a gente é advogado 24 horas por dia. Então eu já fiz relacionamento, contato e cliente jogando squash na assembleia, numa partida de futebol, ou aqui batendo um papo, dando uma entrevista e conversando.
Então, para mim, nunca foi sacrificante. Uhum. Então, eu entendi, na verdade, tem aqui até aquela máxima, trabalhe com o que você ama, e você não precisará trabalhar onde você quer. Então, para mim, é muito, muito tranquilo e natural esse desenvolvimento dessas relações. Então, para mim, nunca foi um dilema, sempre foi uma facilidade muito grande. Qual leitura você faz a respeito desse interesse grande, os números mostram isso, de pessoas interessadas na advocacia? Então, acho que as faculdades, né, nunca teve tanta procura pela advocacia, o direito, né, quanto hoje. Então, essa procura, qual é a leitura que você faz e também em relação à nova advocacia? O que eu acho, a gente está no país hoje de mais de 1 milhão de advogados. Então, no Brasil, nós temos ali mais de 1 milhão de advogados e, salvo engano, eu conversava há poucos dias com um representante da OAB para pegar esses dados. Nós temos 1 milhão de advogados e aproximadamente 6 milhões de bacharéis. Uhum. Então, você vê o universo que a gente tem ali dentro desse campo jurídico de profissionais realmente que hoje em dia estão cada vez mais trabalhando e tentando conquistar um espaço no mercado. Eu acho que hoje em dia é um grande desafio para nós que já estamos ali há mais tempo consolidados. É um incentivo para que a gente sempre se reinvente e, ao mesmo tempo, para o profissional que quer entrar nesse campo jurídico, que ele quer realmente fazer a diferença, ele precisa ser um profissional, hoje em dia, altamente especializado. Definir o seu nicho, ter presença em ambientes virtuais, saber fazer relacionamento. Quer dizer, hoje em dia não basta o advogado sentar no seu escritório e fazer a melhor petição do mundo se ele não tiver a compreensão e a sensibilidade de interpretar o entendimento de um magistrado, de conversar amigavelmente com o servidor, de ir realmente diligenciar até conseguir aquele resultado esperado. Que eu sempre brinco, o melhor advogado do mundo, quando eu me pergunto quem é, o melhor advogado do mundo é aquele que resolve o problema do seu cliente. Você, se for pós-doutor, se for PhD, se for um grande mestre e não conseguir trazer a solução que o seu cliente quer ou espera, você, para ele, não vai ser o melhor advogado do mundo. Mas se você solucionar, aí sim você vai. Eu acho que essa compreensão é que é importante hoje para o profissional conseguir se destacar. Agora, como é que tem sido a tua militância, a tua experiência, desde quando tornou-se de fato advogado, recebeu ali a sua carteirinha da OAB? Como é que tem sido? Olha, na verdade, dos estágios, eu já comecei no primeiro dia da faculdade, eu já estava estagiando. Sempre conto as histórias dos ônibus que eu pegava errado, porque eu não sabia como era para eu chegar no fórum, onde eu tinha que protocolar uma petição, e isso a prática vai te ensinando. Realmente você não consegue aprender no banco da faculdade. Então, desde o primeiro dia da faculdade, eu comecei realmente a trabalhar e a entender como funciona o sistema. E a partir disso vim me especializando, escolhi um nicho de atuação, que foi na época o direito tributário, e me especializei fortemente no direito tributário, entendendo que para ser um bom tributarista eu tinha que fazer cursos e tinha que trazer matérias complementares, como por exemplo a contabilidade para a advocacia. Eu precisava entender ali o que eu estava discutindo além da tese jurídica, mas sentar e fazer conta. Então eu vim de uma escola que realmente eu aprendi a fazer uma memória de cálculo e debater por que aquela CDA, aquela certidão dívida estava equivocada. Não só a tese jurídica, mas eu conseguia mostrar para o magistrado o porquê e qual seria o resultado correto. Então acho que isso vem trazendo um diferencial para a atuação de qualquer advogado. Eu comentei isso na entrevista anterior com a advogada juíza substituta do TRE, Anete Pena de Carvalho. Grande amiga, um abraço para a doutora Anete. Isso, e com outros advogados também, mas a pergunta surgiu em razão de pesquisas e também de conversas, né, em canais, em grupos de advogados, principalmente composto de novos advogados e advogadas. E todos eles, né, a maioria ali, mostrando a dificuldade que tem
a partir do momento que ingressa, né, no direito da advocacia propriamente dita, de captar novos clientes. Então, qual a leitura ou o conselho, né, que se dá para que o profissional precisa, né, de clientes? Mas quais os cuidados que ele deve ter para não infringir, né, os códigos de ética, de moral e etc. Esse questionamento realmente é excelente porque a gente vive hoje uma era digital. Então, eu sempre digo, e eu tenho parcerias com advogados em processos por todo o Brasil, e a gente só consegue se conectar com esse profissional através... Antigamente a gente conhecia num congresso em São Paulo, batia um papo ali. Hoje em dia a gente consegue através do mundo virtual. Então o advogado ele precisa ter essa presença virtual, ele pode ter simplesmente um bom celular e um computador e atender clientes do Brasil inteiro ou do mundo inteiro. Mas a gente tem que observar os limites éticos também. Nós temos um provimento que vem tentando ser flexibilizado ou modernizado, porque a nossa profissão ela é muito formal, muito tradicional, realmente. Então ela vem tentar impedir uma mercantilização da advocacia, a captação de clientelas em si, e a gente precisa entender o limite que isso pode alcançar de acordo com a realidade que nós temos hoje em dia. Então isso eu venho acompanhando, já fui membro de comissão no Conselho Federal, e eu sei que os conselheiros têm essa preocupação para a gente conseguir, talvez, modernizar, não flexibilizando, esticando a corda, ao ponto da gente ter serviços advocatícios aí mercantilizados, vendidos como se fosse qualquer tipo de produto pronto, etc. Não é assim que funciona. 2 causas por uma, né? A gente vê hoje em dia, né? Então, olha, causa ganha, certeza de sentença favorável, isso não existe. O profissional que te vende isso por si só já não inspira a confiança necessária. Mas a gente precisa ao mesmo tempo entender que tipo de limite a gente pode alcançar. Eu posso participar de uma entrevista, de uma palestra, eu posso produzir conteúdo. Até que limite ali desse provimento. Eu acho que hoje em dia quem conseguir ali se adequar e ficar realmente com essa presença digital vai ter um diferencial completo. Quanto à inteligência artificial, assim como a internet, a inteligência artificial, ela tem a sua utilidade, tem a sua importância, mas já estamos vendo casos, né, de advogados fazendo uso inadequado da inteligência artificial a ponto de ir parar no STF. Sim. E o ministro Luciano Zanin chamou de má fé, ainda multou o advogado, né, pela peça lá que foi apresentada, sim, tentando induzir a corte ao erro. Esse é um perigo muito grande, né? Com todas as novidades, eu acredito que a modernidade ela traz também desafios junto para a gente poder superar. A inteligência artificial hoje em dia é uma ferramenta fantástica para te auxiliar. Eu enxergo que ela não pode ser um instrumento para substituir o teu trabalho. Precisa usar ela para te auxiliar, ajudar a criar um raciocínio, discutir ideias. Eu uso muito para auxiliar na revisão de contratos, por exemplo, no resumo de fazer um relatório, um resumo de um processo, para que eu possa fixar ali as minhas teses de defesa. Mas isso que você comentou chama-se, quando a gente coloca lá uma jurisprudência que não existe, é porque a inteligência artificial ela está alucinando, é o termo que é utilizado dentro. Para evitar essas alucinações, nós precisamos pedir as referências, conferir os julgados, senão realmente a gente apresenta para um tribunal um julgado que não existe. De fato, isso pode ser condenado e coibido com uma aplicação de multa, entendido como uma má-fé. Eu acho que é um cuidado que a advocacia precisa realmente ter. Utilizar como uma ferramenta auxiliar, mas não necessariamente a ponto de substituir o seu trabalho e a sua produção. Legal. Eu estou diante de um advogado experiente. 34 anos, não é isso? 34 anos, mas é experiente. Todos nós sabemos, né, um homem preparado intelectualmente, a sua história, né, o seu, já dizia o meu querido amigo Edson Trajano lá em Maceió, o seu cabedal fala por si só, né? Tem todo o preparo. Então, com relação à experiência, no que diz respeito ao eleitoral, assim, o eleitoral parece que tem um ingredientezinho a mais, né? Parece que mexe mais com
com a paixão, né? Com o amor, com o ódio das pessoas. É sempre uma tensão um pouco diferenciada. Então, como é que tem sido essa sua experiência no eleitoral? Olha, você falando agora 34 anos, eu estou refletindo. Eu comecei com 17. Então eu já estou aí quase mais tempo advogado do que não advogado. Então caminhando aí para 17 anos de caminhada no total, tendo em vista que eu comecei realmente desde o primeiro dia da faculdade a trabalhar. E quando a gente vai entendendo como funciona a engrenagem do nosso país, a importância dos poderes, da democracia, etc., a gente começa a entender a justiça eleitoral, o direito eleitoral em si, como um elemento fundamental para que a gente possa manter a casa em ordem. A gente precisa do poder ali da justiça eleitoral para assegurar a democracia no nosso país. Isso, eu digo que nós todos somos agentes políticos, somos seres políticos. Isso vai nos trazendo sempre uma sensação ali de inquietude, vontade de participar, e vontade, quando a gente vai fazer o nosso papel cívico ali de realmente eleitor, etc., a gente sente um dever como cidadão que a gente está apresentando para o nosso país. E como advogado, então, é uma coisa fantástica. Eu vinha participando já de eleições mais modestamente, mais contidamente, e no último pleito das eleições gerais do município aqui de Belém, eu recebi o convite do então candidato, hoje prefeito, para fazer parte do time jurídico. E a partir daí, eu já atuei realmente, coloquei minhas obrigações ali de lado, em escritório, organizei minha rotina, organizei minha equipe e passei a me dedicar somente para isso, porque o eleitoral ele te exige isso. A gente tem, como você sabe, prazos muito curtos, nós temos etapas estratégicas de campanha que exigem uma dedicação. Então, veja, eu fui desde de coordenar ali uma fiscalização, desde a gente fazer a ronda no carro, na rua, para verificar as propagandas, para a gente fazer as denúncias através do Pardal, para a gente treinar quem ia trabalhar no dia da eleição, né? Para a gente pendurar bandeira, também pendurei bandeira, também a gente dá o treinamento, pendura a bandeira, corre para o escritório, faz um prazo, participa, e isso te dá como eu posso dizer, uma satisfação realmente em fazer parte de uma eleição. É diferente. Então o eleitoral acaba apaixonando. Eu acho que na faculdade a gente sempre tem uma quedinha ali pelo direito penal, pelo criminal para estudar, mas na prática, trabalhando em uma eleição, eu posso dizer que essa queda é infinitamente maior pelo eleitoral. Será que é pelo fato, a proximidade, né, dos principais sujeitos ali, objetos da coisa? Porque, por exemplo, eleição para vereador, então geralmente todo mundo conhece, né, o candidato. Se é para prefeito também, ou seja, será que essa proximidade que o eleitor tem ao candidato termina interferindo nesse apego tão grande que se tem? Acho que, por um lado, a gente está ali vendo a coisa acontecer, né? A gente está ali, quando está acompanhando um candidato ali no compromisso, no evento, ou mesmo numa entrevista, num debate, você está ali atrás das câmeras e a sensação de estar vendo aquilo acontecer é impagável. Realmente você vai participando, vai definindo aqui a estratégia, levanta a mão para impugnar uma pergunta, para pedir um direito de resposta, etc. e tal. Então isso vai realmente te trazendo ali como partícipe dentro da eleição. Ao mesmo tempo que o eleitor, em geral, ele quer conversar com o candidato para entender o plano, não é só receber o pedido de voto. Ele quer fazer parte daquilo também para trocar essa ideia. Eu acho que isso às vezes traz realmente uma animosidade ali, uma pitada, como você falou, que traz uma vontade de fazer parte, de se entender realmente como um partícipe daquele processo. E todo mundo fica querendo fazer ali, ter o seu papel. Agora, falando agora dos candidatos, é importante na sua avaliação que o candidato ele procure ter uma boa assessoria no período eleitoral e até mesmo, né, porque a gente fala assim,
que parece que oficialmente, eu não me recordo, não tem, né? Pré-campanha. Mas na prática tem, Sim. né? Mas independente de ter ou não, a galera entra mesmo, já começa a fazer a tal de pré-campanha, e se não tiver um cuidado, pode ter problemas lá na frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é importante que tenha um advogado, eleitoralista, etc. Tem que ter uma orientação jurídica da equipe para dizer, olha, você pode participar de tal evento, mas não pode pedir voto, não pode fazer uso expresso de de tais expressões que a gente chama ali de magic words, vote em mim, apoie em mim, então isso aí a gente vem combatendo muito na propaganda e tem que ter uma assessoria prévia. Ao mesmo tempo que se o candidato não tiver uma boa assessoria ali no seu registro de candidatura, ao longo do processo e depois na sua prestação de contas, seu mandato pode estar em risco. Não adianta o resultado somente da urna. Ele tem que ter realmente um acompanhamento e uma equipe competente para trazer essa segurança jurídica. Ok, recentemente a TN Brasil TV, né, publicou que o Tribunal de Justiça, né, do Estado do Pará deliberou na sessão a recomposição da lista tríplice. E nesse caso, 2 nomes foram aprovados, o seu e também o do Diogo Seixas Conduru. Como foi assim receber a aprovação do seu nome nesse momento? Esse processo da composição realmente do Tribunal Regional Eleitoral é muito interessante. Às vezes o cidadão não sabe ou não compreende. A gente tem um tribunal que ele é composto, isso é muito importante a gente disseminar para que as pessoas tenham conhecimento. Nós temos ali a composição do tribunal com membros do Tribunal de Justiça, temos desembargadores, presidente, vice-presidente, temos magistrados também do tribunal, temos magistrados que vêm da magistratura federal, né, e temos também membros da advocacia, que a gente chama da classe jurista. Então, todos esses membros têm mandato, né, mandato por um prazo certo, determinado, e nós vínhamos acompanhando ali a tentativa de entrar numa lista dessa para compor o tribunal na qualidade de membro jurista. E eu participei de 2 listas, onde eu fiquei na beira ali por um voto ou outro, acabei não entrando, e nessa eu tive a satisfação de entrar. Então, quer dizer, é uma etapa do processo onde o Tribunal de Justiça, que é quem vem conduzindo essa votação através do seu tribunal pleno, ele indica o nome de 3 advogados para que, passadas todas as etapas, o presidente da República nomeie um entre eles para compor esse tribunal. Então, para mim, eu sempre falo que com a idade que eu tenho, com essa atuação que eu venho tendo no campo do direito eleitoral, para mim foi uma satisfação imensa a indicação em si, porque acaba chancelando, validando um trabalho e uma confiança dos desembargadores no meu nome. Né? Então, até porque dentre tantos que tentaram, né, desde ali o início do processo, chegou a lista tríplice. Exatamente. Então nós tivemos ali, quem concorre, às vezes nós temos 10 inscritos, 12 inscritos, nessa agora foram 8 inscritos, dentre os quais ex-juízes, inclusive, que já compuseram o tribunal. Então, para mim foi uma satisfação muito grande poder figurar nessa lista tríplice. Estou acompanhando agora, ansioso pelos próximos passos. Agora, por qual razão, qual a motivação do advogado Américo Ribeiro ter pleiteado, ter cumprido todas as exigências, todos os pontos que dependia de você concorrer? Então, qual a motivação maior? Eu acredito que é justamente a gente trazer essa experiência da advocacia eleitoralista, essa parte prática de quem entende como funciona ali o dia a dia de uma eleição, de quem entende os meandros realmente de uma fiscalização de um dia de votação, quem compreende essa assessoria prévia a um candidato. Eu acho que essa bagagem é importante ser levada ao tribunal para que ali o membro jurista tenha uma visão diferente, tenha uma visão um pouco mais sensível, mais humana, com esse dia a dia na ponta, porque de fato participa desse processo e participou desse processo. Então, quando eu venho trazendo essa bagagem na trajetória do eleitoral, para mim acabou
sendo um caminho natural pleitear essa vaga legítima no TRE para que eu pudesse trazer essa experiência e levar esse outro lado para a Corte Eleitoral. Então vamos lá, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, hoje precisa, né, compor, né, as cadeiras, né? Isso, temos 7 cadeiras e hoje em dia uma vaga. Uma vaga. Então os juízes substitutos, né, substituem um caso ou outro. O nobre advogado considera-se preparado emocionalmente, intelectualmente, e também na questão, né, da experiência para assumir essa cadeira, caso seja o escolhido? Olha, é muito difícil a gente dizer com segurança que está 100% preparado, até porque eu acho que existe uma trajetória, existe um caminho realmente que eu não posso ali me envaidecer e dizer que eu não tenho mais nada a aprender. Pelo contrário, eu estou ansioso para contribuir. E eu sempre digo, por todas as instituições que eu passei, nos cargos que eu assumi, eu dei o meu melhor. Então eu vim ali de 12 anos de OAB, enquanto presidente de comissão, enquanto conselheiro seccional. Sempre fui, nos anos que eu participei, o mais diligente, o mais atuante. E eu defendo com unhas e dentes ali a instituição que eu faço parte. Então, acaso eu venha a ser o escolhido realmente para entrar no Tribunal Regional Eleitoral, vou defender a Corte da mesma forma, assim como eu defendi todas as instituições que eu passei. Então, eu acredito que essa motivação e essa percepção de que a gente precisa, sim, sempre aprender mais, trazendo a nossa bagagem, alinhando a nossa experiência, mas entendendo como funciona a Corte, respeitando o posicionamento que nós já temos ali dentro, os julgados dos tribunais superiores. Eu acredito que isso é um combo do que a gente pode fazer para entregar algo de diferente para a sociedade, para que a gente possa prestigiar a democracia, para que a gente possa ter, de fato, uma justiça que entregue de forma célere aquilo que o eleitor, que o contribuinte espera. Vou te apertar mais um pouco sem te abraçar, tá bom? Vez por outra, né, a justiça eleitoral, ela tem demandas que abalam os alicerces da nação, do município ou do estado, né? Recentemente temos, por exemplo, um caso aí como exemplo. Se porventura o nobre advogado passar a compor o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, mais cedo ou mais tarde haverá um caso que vai atrair a atenção, né, de todo mundo, né? Então, independente de quem quer que seja, da importância, todos os casos são importantes, mas há casos que chamam mais atenção. O senhor acredita que conseguirá desempenhar o seu o papel? Eu acredito que sim. A gente tem que trazer, como eu te falei, a nossa experiência, mas ao mesmo tempo a nossa imparcialidade. O que o advogado ali, quando está sustentando perante um tribunal, espera de uma corte, o que o eleitor, o que o candidato em si que está ali sendo julgado, que está trazendo uma tese defensiva ou acusatória, espera, é uma certa previsibilidade de uma corte. Então o magistrado ali não pode estar um dia amarelo, outro dia azul, no outro dia de outra cor. A gente precisa ter o prestígio, como eu te falei, do entendimento jurisprudencial, do entendimento já fixado pela corte e a imparcialidade. É muito comum sofrer pressões políticas, a gente sabe que tem casos de repercussão, e eu acho que o magistrado ele precisa falar dentro dos autos ali e saber o que está acontecendo, mas não se deixar coar ou se impressionar ali pela mídia ou por uma pressão política. A gente precisa realmente manter uma corte coesa e manter uma jurisprudência de fato que vai ser seguida nas próximas gestões. Eu sou jornalista, então vou perguntar. A imprensa às vezes atrapalha? Olha, eu posso te dizer, enquanto advogado, que a imprensa ela é uma ferramenta necessária. Necessária, porque eu acredito que não é o fato de atrapalhar ou não atrapalhar, mas é o fato de não deixar se calar. Realmente, quando a gente trabalha ali dentro de uma causa que a gente sabe que vai ter repercussão, às vezes o cuidado precisa ser maior, o cuidado com a palavra que a gente vai usar, o cuidado com a expressão que nós vamos trabalhar, o cuidado com a tese que a gente vai apresentar.
E a imprensa, para quem não tem essa habilidade, ela pode ser, na verdade, um grande problema, enquanto que poderia ser, de fato, um grande aliado para a gente conseguir repercutir uma ideia, repercutir uma tese e trazer. Mas eu acredito que tem que ser comunicado, tem que ser noticiado. A gente vive realmente numa sociedade que defende esse direito de expressão, essa liberdade de imprensa, e a gente precisa cada vez mais trazer, de fato, conhecimento, trazer à tona. Eu sou um grande defensor, como eu te falei, em especial do jornalismo independente, como é o de vocês. Acredito que a gente não pode jamais deixar que se calhe. Eu sempre cito o poema do Eduardo Alves, você deve conhecer, No Caminho com Mayakovsky, que fala muito sobre isso. No momento que a gente fica se calando, chega um momento que a gente perde a voz. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, o senhor acredita que um magistrado ele pode ter uma comunicação com a imprensa de maneira equilibrada, sem se manifestar, né, desnecessariamente, ter uma relação harmoniosa que não afete o trabalho dele? Perfeitamente. Olha, uma vez um magistrado sentando na cadeira ali, seja de juiz, desembargador, ele precisa observar a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que vai trazer para eles, assim como na advocacia nós temos, os limites éticos do que a gente vai poder expor ou não, revelar de um caso ou não. Eu acredito que o magistrado, mais do que qualquer outro, principalmente aquele que está ali realmente julgando, que tem o poder da caneta, precisa ser reservado. Acho que, de fato, ter esse cuidado, essa sensibilidade, preserva até mesmo quem está defendendo, quem está acusando, que são as partes do processo em geral, para a gente evitar ali na frente uma anulação, uma suspeição, como a gente já viu casos de grande repercussão, inclusive no Brasil. Então, eu concordo contigo. Acho que pode haver sim um diálogo, mas sempre moderado, sempre nos limites ali da atuação. Certo. A Justiça Eleitoral, ela passa, de certa forma, a ideia de ser um pouco mais ágil, menos morosa do que outros campos, né, da magistratura. Nós ouvimos todo o tempo, e eu como jornalista, a gente lida com isso todo dia ali escrevendo, fazendo pesquisa e ouvindo também a população, a justiça é lenta demais, a justiça demora muito. Mas quando o caso é na justiça eleitoral, parece que o negócio anda mais rápido. Por quê? Olha, a gente tem, por exemplo, na justiça eleitoral, temos casos em que, vou citar um exemplo de direito de resposta. Eu estou aqui combatendo uma propaganda, e essa propaganda ela vem sendo veiculada de forma reiterada na televisão ou na rádio. Se eu, enquanto Poder Judiciário, Justiça Eleitoral, não entrego para aquela questão um resultado célere, acaba que isso vai ser julgado depois da eleição, já se perdeu o objeto, já se entregou uma justiça tardia que acaba não sendo justiça. Certo. Então, essa necessidade, imagina um candidato que está questionando um mandato que ele ficou em segundo, ou, enfim. E aí, aquele processo se arrasta a ponto de que o candidato acabou sendo julgado para perder o seu mandato, mas acabou usando de todo o período do seu mandato, ou seja, o processo acabou sendo inócuo. Então, por isso, a Justiça Eleitoral ela precisa ter esse olhar diferente, essa celeridade. E aí nós vemos, eu comparo, eu tenho dentro do direito tributário, que é minha área de atuação, prazo de 30 dias úteis. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou atuando no direito eleitoral, eu tenho prazo de 24 horas. Então eu acho que isso a gente precisa entender e se adaptar. E como eu te falei, a justiça, se for tardia, não é mais justiça. Antes de abordar o último ponto, quero fazer ainda a pergunta acerca da sua avaliação. Qual é o maior desafio de um juiz? Eu acredito que o maior desafio realmente do juiz, ele envolve um pouco de cada coisa que eu te falei aqui. De entregar uma decisão célere, de entregar uma decisão que respeite os precedentes de uma corte, mas ao mesmo tempo entregar uma decisão que entenda e analise aquele caso e aquele fato concreto. Porque às vezes numa minúcia você tem um entendimento diferente que vale a pena ser trazido a debate para o tribunal. Então, olhando para o viés da Corte Eleitoral, eu acredito que a celeridade e o respeito à democracia,
existe no direito eleitoral esse princípio da gente prestigiar o voto. Então, sempre que a gente trata de ações ali que envolvem a perda de um mandato, a gente tem que olhar com mais cautela. A gente precisa olhar de forma mais reservada, mais acurada. E eu acho que o magistrado entender essa importância dele para a sociedade é vital, porque uma decisão sua vai mudar o panorama da sociedade, que vai mudar o panorama de políticas públicas, às vezes, da sua cidade, do seu município, do seu estado, e vai mudar o panorama da vida do cidadão, que está lá na ponta, esperando o resultado de um julgamento desse. Eu acho que esse é o grande desafio, entender essa importância e trabalhar com afinco para que seja prestigiada a democracia. Mas antes da última, tem mais uma palavrinha aqui que eu terminei lembrando. É de onde é que vem, né, essa doçura, essa gentileza que o advogado sempre manifesta. Sim, que uma coisa eu sempre digo, né? É a gente, diante das câmeras, ou em um momento específico, onde, de certa forma, aquele contexto nos obriga a representar um papel. Outra coisa é fora das câmeras, quando a gente é procurado, como é que a gente atende as pessoas. E desde o primeiro dia, né, que eu e a Bruna Nascimento encontramos lá no Tribunal, né, de Justiça, então o senhor sempre foi muito... Eu não gosto que me chame de senhor, tá? À vontade. Sempre foi, né? Muito habilidoso, muito respeitoso, muito gentil. E eu até já havia dito que o seu nome foi mencionado aqui. Um dia a gente conversando, aquele advogado é muito gente boa, todo lugar que a gente encontra ele. Inclusive, a Bruna foi sozinha lá no TRE. Até ela te entrevistou também, né? Verdade. Então, sempre destaca, né, essa doçura, essa educação. E hoje, na Assembleia Legislativa do Pará, conversando com o advogado Matheus, eu não sei, não lembro se é João Matheus, mas é o Matheus e outros advogados, quando eles viram lá no meu Instagram, Américo, América, gente boa, etc. Então, de onde é que vem aí esse carisma todo? Olha, eu acho que é muito do dia a dia, porque a gente que vive essa advocacia que é humanizada, entende que o trato humano faz toda a diferença. E desde o porteiro, qualquer servidor, presidente, seja lá quem for, eu acredito que enxergar aquele cidadão ali, muito mais do que como um servidor, mas como um ser humano, isso só te traz benefício, só te abre portas. Então, a partir do momento que você consegue estender uma palavra de carinho, às vezes, generosidade, que você consegue ser cordial, você vai receber isso em troca também, mais cedo ou mais tarde. Né? Às vezes você nem imagina. Hoje em dia, olha, eu durante a minha trajetória também já dei aula, já fui professor. Hoje em dia sou professor de pós-graduação, mas já dei aula também em graduação. E às vezes a gente vai numa secretaria ou numa conversa, olha, você foi meu professor, doutor, você foi meu professor, tudo mais. E às vezes aquilo te ajuda, te abre uma porta e você nem imagina. Poxa, você me deu uma palavra de apoio lá em 2013. Então isso eu acho que só vai somando para a sua vida. Então eu sou um cara sempre de bem com a vida, sempre disposto a bater papo, a ouvir quem quer que seja, a conversar. E eu acho que isso só traz para a gente realmente mais alegria, mais felicidade, mais leveza. Hoje em dia a nossa sociedade precisa de leveza. Então, isso é um lema meu. Vamos destacar a presença da sua digníssima aqui. Minha coordenadora de campanha, a doutora Ana Luísa, agradecer por todo o empenho dela. Ela que está aí, ó, ela não pode nem reclamar que eu sou rabugento, porque estou falando justamente de leveza, mas é muito trabalho, é uma caminhada longa e ter ela aí do meu lado tem sido fundamental para a gente conseguir galgar essas etapas. O homem ainda é um gentleman, né? E muito sábio, não? Ela do meu lado, né? Claro, é isso aí, caminhando juntos, né? Quanto ao quinto constitucional? Olha, eu estou acompanhando um pouco mais de longe esse processo do quinto constitucional. No último processo, eu estava como conselheiro da Ordem dos Advogados, então participei ativamente do processo de escolha. E o desembargador Alex foi encaminhado realmente pelo conselho escolhido, passou no tribunal, foi escolhido pelo governador e tem apresentado números fora da curva. Eu acredito que fomos todos, enquanto advocacia, muito satisfeitos com a sua eleição. E nesse pleito de agora, temos aí um recorde, né? Eu acho que tivemos 29 inscrições. 29 inscrições. Inclusive a maioria feminina. 15. Né? Então, eu acho que está aí para
ser um processo disruptivo. Eu conheço inúmeros, acredito que eu conheço todos os inscritos, porque na advocacia a gente vai criando relações. Uns são muito amigos, uns já foram grandes mestres, outros são grandes líderes. Então, eu acredito que nós temos nomes fantásticos para o governador, ao final, chancelar e escolher depois do processo de escolha da classe. Nós tivemos uma inversão esse ano, nesse processo, que a classe vai participar do processo de escolha ali invertida, né? Então passa primeiro pelo conselho, passa pela classe, Tribunal de Justiça e depois o governador. Então eu estou ansioso, mas estou muito contente em ver grandes profissionais ali participando desse processo. Tenho certeza que vamos ter uma boa escolha no final do pleito. Ok, é isso. Nós conversamos com o advogado Américo Ribeiro, homenageado pelo TN Brasil TV, mediante a coluna Jus Pará, na primeira edição do Prêmio Jus Pará. Como já dito aqui durante nosso bate-papo, ele faz parte, né, da lista tríplice, junto com o Tiago Cefé e também Diogo, né, Conduru, e é o presidente, né, isso que vai escolher quem será o próximo juiz, né, titular do Tribunal Regional Eleitoral. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, por esse papo, né, tão leve, tão proveitoso. E agora eu deixo aí as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Obrigado, te agradeço, Tassiano, agradeço todo mundo que acompanha o jornalismo da TN Brasil TV. Para mim é uma felicidade grande. Hoje aqui pude falar um pouco mais de mim, falar um pouco sobre esse processo de escolha do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, do qual muito me honra estar na lista tríplice entre uma das opções para a escolha do presidente da República, e vamos aguardar com serenidade os próximos passos, continuar trabalhando firme, desenvolvendo a nossa advocacia e contribuindo com a justiça eleitoral, trabalhando em prol da sociedade. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É isso aí, muito obrigado a todos, um grande abraço, as letrinhas vão subir agora, até o nosso próximo encontro, tchau.